Oi, tesouro! Chegamos, né? Capítulo 2 de Neemias. Abaixando aqui o som para ficar gostoso, né? É claro que eu moro numa avenida, então se você ouvir uns barulhos, vai relevando, tá? Bora focar aqui no capítulo 2 de Neemias. Mas antes da gente entrar realmente no capítulo 2, bora focar o capítulo 1? Autoconhecimento, autorresponsabilidade e gestor das emoções, né? Foi tudo aqui que Neemias passou. E uma coisa que não sei se eu pontuei no capítulo 1, no primeiro, mas eu quero pontuar agora. Sucesso para hoje. Essa é uma coisa que a gente tem que abrir o olho, tesouro, acordar pela manhã e você já fazer essa oração aqui de Neemias. Faz com que eu tenha sucesso hoje. Está presente e instalado na realidade. Ponto. Próximo passo. E agora? O que fazer? Já assumi a responsabilidade, eu sei que resolver essa situação da cidade, que sou eu, lembra? Jerusalém sou eu. Como que eu resolvo isso aqui? Porque eu estou nessa situação desprotegida, vulnerável, fragilizada. Como que eu resolvo isso aqui? Autorresponsabilidade, autoconhecimento, gestor da emoção, está instalado no presente. Faz com que eu tenha sucesso hoje. Estou sendo repetitiva, que eu quero que você memorize. Isso é muito importante. Capítulo 2 começa dizendo assim: o que eu vou contar aconteceu 4 meses mais tarde. Aqui dá um indício de que foi Neemias, o autor do livro que leva o nome dele. Mas não tem como a gente averiguar isso e não é o foco aqui. Voltando, lembrar que o viés aqui não é religioso e o viés aqui não é doutrinário, tá? O viés aqui é o fundamento da nossa espiritualidade. Construir esse fundamento que não é opcional. Esse fundamento da espiritualidade é totalmente essencial, né? Podemos construir sobre a rocha ou podemos construir sobre a areia. Aí é uma escolha sua, mas é essencial. E como eu disse, Neemias é uma referência para mim quando o assunto é construção e gestão das emoções. Quem ele era, clareza disso e o que ele estava, o desafio que ele estava ali diante dele de construir, que é o desafio de todos nós, né? Desenvolver quem somos, construir as relações afetivas de uma forma fundamentada na espiritualidade, de uma forma que essas relações perdurem para a eternidade. E eu gosto de falar que quando o assunto é relacionamento, quando o assunto são as relações, tem os 3 níveis ou os 3 tipos, se você quiser pontuar assim. Que a relação interpessoal, aquela relação que eu tenho comigo mesmo, como que eu falo comigo, como é que é esse meu diálogo interno. A relação que eu tenho com o meu Criador, como que é a nossa conversa, como é o nosso relacionamento, quem é o meu Criador para mim. Nosso relacionamento é só divindade ou é um relacionamento mais afetivo, mais íntimo? E o relacionamento com as outras pessoas, que é o meu relacionamento interpessoal. E eu posso ter, entre aspas, uma boa relação comigo e acreditar que eu tenho uma boa relação com o meu Criador. Por que eu disse entre aspas? Porque tanto a minha relação comigo, essa pessoal, quanto a minha relação com o meu Criador, ela vai ser manifesta nas relações interpessoais, com o outro igual a mim. Como eu me relaciono nesse ambiente que eu vivo. Faz sentido, tesouro? Parece uma coisa complicada, mas não é. Todas as minhas relações, elas são reflexo de quem eu sou, reflexo das minhas crenças e reflexo do meu relacionamento com o Criador. Essa é a verdade. Acredite você ou não, essa é a verdade. Todos os meus relacionamentos interpessoais, eles têm algo para me ensinar.
tem algo para me mostrar a respeito de mim mesma, sabe? Daquilo que eu quero mudar, daquilo que eu preciso crescer, desenvolver, aperfeiçoar, rejeitar. Que no final das contas, é para isso que serve o muro, né? Se a gente pensar bem, por que Neemias chora tanto com o muro caído? Porque o que significa um muro na sua casa, por exemplo? Concorda que um muro significa limite? Não é verdade? Significa também proteção? Significa escolha? Porque do portão da tua casa para dentro, você decide quem entra, você decide quem fica e você decide, sobretudo, quem sai. Isso é uma coisa pra gente pensar, tá? E aí o capítulo 2, voltando aqui, ele começa dizendo isso, né? Foram 4 meses mais tarde, até ele saber da notícia, até ter todo o desenrolar de trazer para si a responsabilidade, de entender, de ser gestor das suas emoções, de ter esse autoconhecimento. 4 meses depois, toda a história começa a desenrolar. E começa dizendo que ele faz uma coisa que ele nunca havia feito. E já me acende aqui um alerta. Tudo que me trouxe até aqui, todos os meus resultados me trouxeram até aqui porque eu estava fazendo uma determinada coisa. Se eu quero um resultado diferente, eu preciso fazer outra coisa. Talvez uma coisa que eu nunca fiz antes, que eu nunca ousei fazer. E por isso que eu gostei demais desse termo. Ouse governar-se. Governar os medos, governar as dúvidas, governar a ansiedade. Ouse governar. Tire as suas ideias do campo das ideias. Coloque ela no papel. Vá para o campo de batalha, vai testar, vai ver se realmente é viável, porque nas ideias tudo é muito perfeito, né? Meus planos, eles são extraordinários quando estão aqui. Sem interferência, sem intercorrência, é bonitinho desenhadinho, até o campo de batalha. E aí Neemias, ele chega diante do rei e ele faz uma coisa que ele nunca fez, que foi aparecer triste. E isso chama também a atenção do rei. E o rei fala, você não tá doente? O que tá acontecendo? E Neemias estrategicamente fala o que está acontecendo. Então, essa informação me diz que não foi por acaso. De verdade, tesouro, eu nem acredito em acaso. Não acredito em casualidade. De forma nenhuma. Isso aqui foi totalmente estratégico, foi totalmente pensado. Ele teve 4 meses para pensar nesse ponto de partida, nessa estratégia de como ele iria fazer, o que ele iria fazer, o que ele precisava fazer. Ele precisava agir, né? Porque sentar e chorar é lícito, é válido, mas não resolve. Não resolve, não dá para ficar sentado lambendo as feridas. O que você faz? O que você vai fazer no caos? O caos, ele exige ação. Ação de uma pessoa emocionalmente inteligente. Entendeu? Estrategicamente inteligente. Então, quando ele aparece diante do rei, triste, não foi casualidade. Foi intencional. Foi o primeiro alvo que chamar a atenção do rei. E o rei pergunta, você deve estar infeliz. O rei faz essa observação. Que o rei viva para sempre, respondeu Neemias, verso 3. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os seus portões estão queimados? O rei respondeu, o que você quer? Uau! Que pergunta, né, tesouro? De verdade, de verdade. Quando eu li isso aqui a primeira vez, eu volto a ressaltar, sem o viés da religião, eu me fiz essa pergunta.
Sandra, se Deus se materializasse e aparecesse na sua frente, aqui e agora, e nessa posição de resolver tudo, o que você pediria? Você sabe o que você quer? E a verdade, tesouro, é que a gente não sabe o que a gente quer, não é verdade? E por outro lado, eu olho para Sandra de 2019, que começou a ver todo esse mapa, ver toda essa estratégia aqui. Eu olho para essa Sandra e falo, que bom, Deus, que você não respondeu todas as minhas orações naquela época. Que bom que você me ajudou a enxergar onde eu estava, como eu estava, e principalmente a enxergar que você confiou a mim o governo da minha vida. Porque esse é um problema também, viu, tesouro? De verdade, assim, abrindo meu coração com vocês, esse é um problema muito grande que a gente tem, enviesado quando a gente atrela a nossa espiritualidade, a religião, a igreja, a grupos religiosos, a doutrina, porque você fica de uma certa forma esperando que Deus venha e pinça você daquela situação e coloca numa situação totalmente nova, numa folha em branco. E Deus, ele pode fazer isso, ele é Deus. Aqui a gente não está questionando, não entra nesse ponto de questionar se Deus pode ou não pode, se Deus vai ou não vai. Não é essa a questão aqui. A questão é que Deus, ele confiou a terra, e aí eu volto à analogia, Jerusalém sou eu. Deus, ele confiou a terra ao governo dos homens. Você é sua responsabilidade, né? Da frase que eu gosto de falar do Jordan. Eu aprendi isso com Jordan e tem sido muito bom para minha vida. Cuide de si mesmo como você cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Você é sua responsabilidade. Sua vida está sobre o seu governo. Autoconhecimento, autorresponsabilidade, gestão das emoções. É sua responsabilidade. Então, é sua responsabilidade, Sandra. O que você quer? Quando eu li essa frase a primeira vez, com esse olhar de autorresponsabilidade, de trazer para mim isso, eu falei, Deus, me ajuda a me enxergar como você me enxerga. Me ajuda a ver o que você viu quando você me criou, porque eu acredito que eu sou a sua boa ideia. E é isso, tesouro. Nós somos a boa ideia do Criador. E por tantas coisas, por tantos acontecimentos, pela nossa trajetória, chegamos neste lugar de ser essa Jerusalém danificada, essa Jerusalém vulnerável, essa Jerusalém desprotegida. Mas essa é a pergunta que a gente tem que nos respondermos. O que eu quero? O que realmente eu quero? E eu fui assim muito franca com Deus, sabendo tudo, talvez não sabendo tudo, a verdade é essa, tudo que ia desenrolar após, mas disposta a pagar esse preço para conhecer a pessoa que Deus havia sonhado comigo. Como eu falo, quem eu sou? Eu sou a filha amada do Criador. E saber isso, ativar essa minha identidade, mudou toda a minha realidade, me trouxe até aqui, tá me levando para novos níveis de conhecimento, de desenvolvimento pessoal, de aprendizado. E eu quero parar aqui, para que você também reflita sobre isso. O que você quer? O que você quer? E eu quero concluir esse capítulo, concluir esse versículo do capítulo 2, que você pense sobre o que você tem feito até agora, os resultados que você tem obtido até agora e pensar assim, será que não vale a pena mudar a estratégia? Pelo menos um pouquinho. Será que não vale a pena conversar com alguém mais experiente? Será que não vale a pena fazer essa limpeza, né? Vale a pena, tesouro? Vale a pena. Eu sou a própria prova viva. Garanto pra você
que vale a pena. Vale a pena se conhecer. Autoconhecimento vale a pena. Vale a pena. E vale mais. Vale qualquer valor. Qualquer preço a ser pago para você conhecer quem você é na essência. Vale a pena. E eu não posso deixar de fazer menção mais uma vez, parabenizando você por estar aqui. Parabenizar você por estar investindo seu tempo em estudar com Neemias. Eu tenho certeza absoluta que você não será a mesma pessoa que entrou aqui para estudar. Você não será a mesma, isso eu garanto. O rei perguntou: o que você quer? Você sabe dizer para o rei o que você quer? Te vejo nos próximos versículos.